Capítulo 1. A ordem silenciosa, o poder esquecido da mente. E se eu lhe dissesse que a sua mente não foi projetada para sonhar, mas para comandar? Que para além do véu de desejos e esperanças, existe em si um poder adormecido, uma autoridade capaz de emitir ordens silenciosas e inegáveis à própria estrutura da realidade? Fomos ensinados a pedir, a rezar, a esperar por um sinal. Mas, no processo, esquecemos a nossa verdadeira herança, a de arquitetos do real. Este não é um convite para sonhar mais alto ou para ter pensamentos positivos. É um chamado para despertar a autoridade que sempre esteve aí, aguardando em silêncio sobre o ruído do mundo. A ponte da imaginação ativa não é uma metáfora para a esperança. É a descrição de um mecanismo. O conceito central que deve compreender desde já é o seguinte: o universo, a realidade, não responde à necessidade, responde à convicção. Uma ordem silenciosa não é um grito no vazio, mas uma declaração focada, emitida a partir de um estado de absoluta certeza. Pense num general no campo de batalha. O seu comando é obedecido não pelo volume da sua voz, mas pela autoridade que ele representa. A sua autoridade interna, a sua patente como criador, vem da sua capacidade de alinhar a sua imaginação com um sentimento inabalável de que o que você decretou já é um fato consumado. A maioria das pessoas usa a imaginação como uma sala de cinema, onde assistem passivamente a filmes de um futuro que gostariam de ter. O arquiteto, no entanto, usa a imaginação como uma sala de comando. Ele não assiste ao filme, ele decreta a cena final e sente-a como uma memória. Esta é a diferença fundamental entre pedir e ordenar. Pedir implica falta. Ordenar afirma a posse. Esta ideia, que pode parecer radical, ecoa através dos tempos em inúmeras tradições de sabedoria. Os místicos antigos, dos hermetistas egípcios aos sábios dos Upanishads, compreendiam um princípio fundamental. A consciência é a causa de tudo. O todo é mente. O universo é mental. Diz um dos mais antigos axiomas. Eles sabiam que o mundo externo era um espelho do mundo interno. Mais recentemente, a física quântica, com seu desconcertante efeito do observador, começou a arranhar a superfície desta antiga verdade. A descoberta de que as partículas subatômicas existem num estado de pura potencialidade, até serem observadas, sugere que o ato de focar a consciência tem um papel direto na criação da realidade. Não estamos apenas observando o universo, estamos participando em sua contínua criação. O poder de emitir uma ordem silenciosa não é uma fantasia mística. É um direito de nascença, uma lei fundamental da existência que fomos condicionados a esquecer, a descartar como coincidência ou sorte. Então, por que razão tantos falham? Onde está o grande erro que a maioria comete mesmo quando tentam visualizar? O erro fatal reside numa contradição devastadora. Eles tentam emitir uma comanda de riqueza enquanto se sentem pobres. Tentam visualizar a saúde, mas o seu corpo emocional está mergulhado no medo da doença. Eles enviam um sinal misto, uma ordem que se anula a si mesma. Imagine enviar um e-mail com o título Ordem de compra executada, mas no corpo do texto escreve: por favor, espero que um dia eu consiga ter este produto. O universo, que lê a linguagem do sentimento e não das palavras, recebe a sua vibração de falta, de dúvida, de súplica. A imagem mental é apenas o endereço. O sentimento é a força motriz que leva a encomenda até lá. O grande erro da maioria é acreditar que a visualização é um exercício puramente visual. Não é. É um batismo emocional. Se o sentimento de que o seu desejo já é real não estiver presente, a sua ordem é natimorta. Para emitir a sua primeira ordem com sucesso, precisa de um ritual. Não um ritual com velas e incensos, mas um ritual de foco e disciplina interna. Este é o ritual do arquiteto. Primeiro, encontre o silêncio. Desligue-se do mundo por alguns minutos. A ordem é silenciosa e deve nascer do silêncio.
Segundo, induza um estado de relaxamento profundo, próximo ao sono. É neste estado de torpor que o portão do subconsciente se abre e a mente consciente, com as suas dúvidas e o seu ceticismo, perde a força. Terceiro, não visualize a obtenção do desejo. Em vez disso, construa uma cena curta, simples e vívida, que aconteceria depois que o seu desejo já estivesse sido realizado. Se quer um novo emprego, não se imagine a receber a oferta. Imagine-se a contar a um amigo, uma semana depois, o quão interessante é o seu novo trabalho. Sinta a normalidade disso. Quarto, mergulhe seus sentidos nessa cena. O que você vê? O que você ouve? O que sente ao tocar em algo? E o mais importante, qual é a emoção dominante? Paz? Satisfação? Alívio? Ancore-se nesse sentimento. E por fim, o passo mais crucial: solte. Uma vez que o sentimento de que está feito foi alcançado, abandone a cena. Confie que a ordem foi enviada e recebida. Esta é a fundação da ponte da imaginação ativa. Não é um jogo de sorte, mas uma habilidade que pode ser cultivada. Você está aprendendo a usar a ferramenta mais poderosa do universo, a sua própria consciência focada. O poder esquecido da sua mente está despertando. A sua primeira ordem está pronta para ser emitida. Repita estas palavras de afirmação. Eu não peço, eu ordeno. A minha imaginação é a causa. A minha realidade é o efeito. Está feito. Capítulo 2. O arquiteto e a realidade. Você não atrai, você ordena. Por demasiado tempo, foi-lhe dito para se tornar um ímã, para praticar uma lei de atração. Mas pense nisto por um momento. Um ímã é, por natureza, um objeto passivo. Ele simplesmente existe, exercendo a sua força sobre o que já está ao seu alcance, esperando que o ferro se aproxime. Hoje, peço-lhe que abandone esta imagem limitadora. Você não é um ímã, você é um arquiteto. E um arquiteto nunca atrai uma casa. Ele projeta, define cada detalhe, assina a planta e ordena a sua construção. A realidade não é um campo de metais à espera de serem atraídos, mas sim um terreno fértil à espera do seu projeto. A mudança de mentalidade, de ímã para arquiteto, é a transição fundamental da esperança passiva para a autoridade ativa. O conceito de atrair é fundamentalmente falho porque implica separação. Ele pressupõe que aquilo que você deseja está lá fora, distante, e que precisa de usar alguma força misteriosa para puxá-lo para a sua vida. Esta própria premissa reforça o sentimento de falta, a consciência de que você não tem aquilo que quer. É uma postura de necessidade. O arquiteto, por contrário, opera a partir de um princípio de unidade. Ele sabe que a criação já existe, completa e perfeita, dentro da sua própria consciência, na forma de uma planta detalhada. A construção física, a manifestação no mundo tridimensional, é apenas a externalização inevitável de uma realidade interna já estabelecida. Você não está puxando nada de fora para dentro. Você está comandando o que já está dentro para que se expresse fora. Esta mudança de perspectiva remove a ansiedade, a dúvida e a necessidade do processo. O arquiteto trabalha com uma calma e focada autoridade criativa, não com um desespero de quem deseja. Ele confia na planta. A sua imaginação é essa planta. Esta abordagem ativa encontra eco tanto na sabedoria antiga quanto na ciência moderna. As filosofias que falam de imanência, a ideia de que o divino ou o poder criador reside dentro de nós e não num lugar transcendente e separado, descrevem perfeitamente o princípio do arquiteto. A criação não é um favor concedido por uma força externa, é a expressão de um poder interno. A neurociência contemporânea oferece-nos um vislumbre do mecanismo por trás disso, através da neuroplasticidade. O nosso cérebro não distingue com clareza entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada e carregada de emoção. Ao viver repetidamente na planta da sua nova realidade, você está criando e fortalecendo novas vias neurais. Está literalmente reconfigurando seu cérebro para corresponder à sua visão. Você torna-se, ao nível biológico, a pessoa que já vive nessa realidade desejada.
Isso não é pensamento mágico, é uma atualização neurológica deliberada. Aqui reside o grande erro da maioria das pessoas que se aventuram nesses conceitos. Elas adotam uma mentalidade de lista de compras cósmica. A sua abordagem é: eu quero atrair um carro, uma casa, um relacionamento. Elas focam-se nos objetos, nas coisas externas. Um verdadeiro arquiteto, contudo, não se limita a fazer uma lista de tijolos, cimento e janelas. Ele projeta uma estrutura coesa, um espaço funcional e harmonioso onde a vida acontece. O erro fatal é focar no que sem primeiro se tornar o quem. Você não pode comandar a realidade de um líder confiante enquanto encarna a energia da insegurança. O universo não entrega itens de uma prateleira. Ele reflete o estado de ser do comandante. A sua tarefa não é perseguir coisas para que elas mudem quem você é. A sua tarefa é mudar quem você é, mudar o seu estado de ser, para que sua realidade se transforme como um reflexo natural. O ritual do arquiteto, portanto, não é sobre visualizar coisas, mas sobre projetar um estado de ser. Comece por se perguntar: quem eu preciso me tornar para que a realidade que eu desejo seja uma consequência natural e inevitável? Defina as características, as crenças e os sentimentos dessa sua nova versão. Então, no seu silêncio, entre na sua sala de projetos mental. Em vez de visualizar um carro novo, desenhe a planta baixa emocional. Qual é o sentimento central que esse carro lhe traria? Liberdade? Segurança? Alegria? Isole essa emoção. Agora construa uma cena pilar, uma cena curta, que seja a personificação absoluta desse sentimento. Talvez seja a sensação do vento no seu rosto enquanto conduz em uma estrada aberta, sentindo uma liberdade pura. Repita essa cena, mergulhado nesse sentimento até que ela se torne o seu novo estado natural. Faça dela sua nova casa emocional. Isso é assinar a planta e dar a ordem de construção. Ao fazer isso, você deixa de ser um personagem à mercê do enredo da vida e assume o seu papel como autor e diretor. Você não está sujeito às leis da atração. Você é quem estabelece as leis da sua própria realidade através do poder do seu design interno. O universo não lhe traz coisas, ele materializa os seus projetos. Você é o arquiteto. A sua obra aguarda o seu comando. Repita estas palavras de afirmação. Eu não sou um ímã passivo. Eu sou o arquiteto ativo. A minha consciência é a planta. O meu sentimento é a ordem. A construção começou. Capítulo 3. A física da ponte. Como a mente se conecta ao tecido da realidade. Nós tocamos, vemos e sentimos o mundo, e ousamos chamá-lo de sólido. Mas e se essa solidez for a mais convincente de todas as ilusões? A física moderna, na sua busca pela essência da matéria, diz-nos que tudo o que consideramos sólido, a cadeira em que se senta, o seu próprio corpo, é, na verdade, energia a vibrar em diferentes frequências. Tudo é vibração. A sua mente, portanto, não precisa de um esforço titânico para construir uma ponte até a realidade. A ponte já existe, a conexão é inerente. A ponte da imaginação não é uma estrutura a ser erguida, mas uma frequência a ser sintonizada. Você não é um engenheiro civil, é um operador de rádio e está prestes a aprender a mudar de estação. O mecanismo desta sintonia é governado por uma lei universal e inflexível, a lei da ressonância vibracional. Talvez já tenha visto o exemplo de dois diapasões. Quando um deles é percutido, o outro, afinado na mesma nota, começa a vibrar espontaneamente, sem qualquer contato físico. Ele não tem escolha. Ele deve responder à frequência com a qual está em harmonia. Agora entenda isto. O seu estado emocional dominante, o sentimento que permeia o seu ser na maior parte do tempo, emite uma assinatura vibracional tão real e potente como a nota de um diapasão. O universo, ou o campo quântico como a ciência o chama, é um oceano infinito de potenciais, um repositório de todas as frequências possíveis. Ao sustentar deliberadamente o sentimento do seu desejo já realizado, você está mudando a sua própria nota fundamental. Você começa a ressoar com a versão da realidade onde esse desejo já é um fato. Por lei, essa realidade deve então vibrar em resposta. Ela é puxada para a sua experiência, não por magia, mas por física. Para quem duvida, a ciência da cimática oferece uma prova visual irrefutável deste princípio.
Quando uma frequência de som é aplicada a uma placa de metal coberta por uma fina camada de areia, os grãos não se movem de forma caótica. Eles organizam-se instantaneamente em padrões geométricos perfeitos e complexos. Se a frequência muda, o padrão transforma-se em outro igualmente ordenado. A matéria inerte obedece à ordem invisível da vibração. Agora considere por um momento que a sua consciência, carregada de intenção e emoção, é um gerador de frequências infinitamente mais complexo e poderoso do que um simples tom de áudio. O campo quântico é a sua placa de metal, e as circunstâncias da sua vida são a areia. O padrão da sua vida é o reflexo direto da frequência que você sustenta. A conexão não é uma metáfora poética, é estrutural. O grande erro que tantos cometem, mesmo com boas intenções, é tentar fingir a frequência. Eles dedicam 5 minutos do seu dia a uma meditação forçada, tentando sentir-se abundantes, mas passam as restantes 23 horas e 55 minutos imersos na preocupação, na queixa e na vibração da falta. É como tentar ouvir uma sinfonia delicada enquanto se deixa uma estação de rádio com ruído estático a tocar em volume máximo no fundo. O universo não responde ao seu esforço pontual e inautêntico. Ele responde à sua transmissão dominante, ao seu estado de ser crônico. A sua frequência real não é o que você diz que sente, é o seu humor padrão, o seu refúgio emocional automático. Tentar enganar o campo é inútil. A ponte não é construída com os tijolos de papel da positividade forçada, mas com a pedra autêntica do seu ser genuíno. O ritual do arquiteto para este capítulo é, portanto, um ritual de calibração vibracional. O primeiro passo é identificar a sua frequência-alvo. Não pense no objeto ou na circunstância, pense na emoção. Qual é a nota emocional central da sua realidade desejada? É a paz? É o poder? É a liberdade? Dê-lhe um nome. Esta é a sua nota-chave. Agora, em vez de forçá-la a partir do nada, use uma âncora. Procure na sua memória uma altura em que sentiu genuinamente essa emoção, mesmo que tenha sido por um breve momento. Reviva-a. Sinta-a no seu corpo. Use essa emoção real como um diapasão. Quando sentir essa vibração autêntica, amplifique-a. Projete-a sobre a sua cena imaginária do desejo cumprido. Use o combustível de uma emoção real para incendiar uma visão futura. O verdadeiro trabalho é manter essa sintonia ao longo do dia. Retorne a essa nota-chave nem que seja por segundos. Faça dela sua nova casa vibracional. Lembre-se, você não é um corpo sólido a tentar mover um mundo sólido. Você é um campo de consciência interagindo com um campo de potencial. A sua autoridade não vem da força, mas da sintonia. A física da ponte não é sobre construção, mas sobre ressonância. Ao se tornar o mestre do seu estado interno, você torna-se, por consequência, inevitável, o mestre do seu mundo externo. A sua frequência precede a sua realidade, sempre. Repita estas palavras de afirmação. Eu não forço a realidade, eu a sintonizo. O meu sentimento é a frequência. A minha realidade é a ressonância. Estou em sintonia com o meu bem. Capítulo 4. O grande engano. A diferença crucial entre sonhar e comandar. Existe um engano sutil, um veneno de sabor doce que milhões de pessoas consomem diariamente, acreditando ser o elixir da criação. Este engano é o ato de sonhar acordado, o devaneio. É aquele refúgio mental onde nos perdemos em cenários idílicos de um futuro perfeito. Parece inofensivo, até mesmo produtivo, mas na sua essência é uma forma de anestesia. É uma fuga da realidade presente, que, paradoxalmente, apenas a reforça. Um sonho é um sintoma da falta. Um comando é uma declaração de presença. Um sonho é nebuloso, passivo e vive no talvez. Um comando é nítido, ativo e assente no agora. Hoje, vamos expor este grande engano e trocar a muleta do sonho pela espada do comando. A diferença crucial entre sonhar e comandar reside no tempo verbal da sua consciência. O sonho opera sempre no futuro. Um dia eu terei. Seria maravilhoso se eu fosse. Esta linguagem, por definição, coloca uma barreira entre você e o seu desejo.
Você posiciona-se como um espectador que anseia por entrar no campo. O comando, por outro lado, é um ato realizado no presente absoluto. É a aceitação do seu desejo como um fato consumado, agora, no único lugar onde a realidade pode ser moldada, a sua própria mente. Um sonhador visualiza para sentir um alívio temporário. Um comandante assume um estado para criar uma mudança permanente. Sonhar é olhar para o seu objetivo, o topo da montanha, e suspirar. Comandar é declarar: eu estou no topo. Sentir a altitude e permitir que o caminho até lá se revele como consequência. O primeiro gera anseio, o segundo gera convicção. São forças opostas. A psicologia moderna começa a validar esta distinção. Estudos sobre o que é conhecido como fantasia de indulgência mostram que fantasiar de forma passiva e idealista sobre o sucesso pode, na verdade, diminuir a motivação para alcançá-lo no mundo real. O cérebro recebe uma dose de satisfação química, como se o objetivo já tivesse sido parcialmente alcançado, e a urgência para a ação diminui. O sonho torna-se um substituto da realidade. Em contraste, a antiga sabedoria dos filósofos estoicos ensinava a focar-se implacavelmente naquilo que está sob o nosso controle, os nossos próprios julgamentos e assunções internas. Um sonho é um anseio por um resultado externo e incerto. Um comando é um ato de controle interno. É a sua decisão de aceitar uma nova premissa sobre si mesmo. Você não comanda o mundo para que ele mude. Você comanda o seu estado interno para mudar. E o mundo, como um espelho, reflete essa nova imagem. Então, por que é que este engano é tão persistente? Por que a nossa cultura romantiza o sonhador? Admiramos a narrativa do artista faminto, do empreendedor que luta, da alma que anseia por mais. Ficamos viciados na jornada do querer, porque ela é dramática e isenta-nos de responsabilidade. Este é o grande erro, apaixonarmos-nos pelo estado de carência. É mais confortável ser o herói que luta do que o soberano que reina. Por quê? Porque reinar implica uma responsabilidade absoluta e assustadora. Se você comanda a sua realidade e ela não se altera, não há desculpas, não há mais ninguém para culpar. O devaneio é um casulo seguro que protege o ego. O comando, no entanto, é uma declaração de soberania que exige que você assuma o seu poder como a única causa operante na sua vida. O ritual do arquiteto para transcender este engano é o decreto de realidade. Primeiro, isole um de seus devaneios mais comuns. Escreva-o na sua forma passiva. Eu sonho em ser ou ter. Segundo, traduza este sonho para um decreto no presente. Mude os verbos. Eu sou ou eu possuo. Transforme o cenário futuro numa memória ou num fato atual. Sou reconhecido pela minha excelência, em vez de sonho em ser reconhecido pela minha excelência. Terceiro, no seu estado de relaxamento, assuma a perspectiva da sua consciência superior, a sua testemunha interna. Em vez de ver pelos seus próprios olhos, observe-se de fora já vivendo essa nova realidade. Veja-se agindo e sentindo a partir desse novo estado. Esta perspectiva de observador dissolve o anseio e cria a certeza de um fato. Por fim, como testemunha, sinta a emoção que esta visão lhe traz. Não o desejo de estar lá, mas a calma satisfação de ver que já é assim. Alívio, gratidão, paz. Este sentimento é o selo do seu decreto. Abandonar o hábito de sonhar acordado é um ato de profundo autorrespeito. É a sua decisão de parar de fugir para uma fantasia e começar a construir ativamente na realidade, começando por dentro. O tempo de sonhar acabou. O tempo de comandar começou. Você não é mais um espectador da sua vida. Você é a autoridade que a decreta. Repita essas palavras de afirmação. O meu tempo de sonhar acabou. O meu tempo de comandar começou. Eu não desejo, eu decreto. Eu não espero, eu sou. A minha palavra interna é lei. Capítulo 5. O ritual da clareza. O primeiro pilar da manifestação deliberada. Um raio de sol difuso apenas aquece suavemente um rosto. Mas esse mesmo raio, quando focado através de uma lente de aumento, pode incendiar uma floresta. O poder não foi criado, foi apenas concentrado. A sua mente é essa lente,
e a clareza é o seu foco. Um desejo vago por sucesso ou mais felicidade é um raio de sol difuso, agradável, mas impotente. O universo, o grande executor das suas ordens, não responde a generalidades. Ele exige um projeto, um plano detalhado. A clareza não é apenas uma parte do processo de manifestação, é a fundação indispensável sobre a qual todo o poder criativo é construído. Sem ela, você não está a comandar, está apenas a murmurar no escuro. A verdadeira clareza vai muito além de simplesmente saber o que quer. É saber, com precisão absoluta, quem você será quando o tiver. O seu subconsciente, o mestre de obras que materializa os seus projetos, opera como um sistema de navegação por GPS. Dizer-lhe, quero ir para um lugar bonito, é um comando inútil. Ele precisa de um endereço exato. O seu papel como arquiteto é projetar a casa acabada, em todos os seus detalhes. Não é seu trabalho preocupar-se com a logística da entrega dos materiais ou com a contratação da equipe. O como é da competência do universo, da inteligência infinita que organiza mundos. Focar-se no como é uma declaração de falta de fé no seu próprio comando e na fidelidade do executor. O ritual do arquiteto para forjar essa clareza é o filme de 1 segundo. Primeiro, destile seu desejo. Comece com a generalidade, quero segurança financeira, e pergunte-se repetidamente, isso quer dizer o que para mim, especificamente? Continue a destilar até chegar a uma imagem. Segundo, crie a cena-implicação. Não um momento em que o dinheiro chega, mas um momento depois. Talvez seja a cena de se abrir a aplicação do banco no telefone e ver um determinado número no seu saldo, sentindo uma onda de alívio e paz. Ter essa cena de se abrindo a aplicação é o momento em que o receptor nervoso pesca uma folga e um sorriso sereno se forma. Este filme é a sua unidade de comando. É específico, rápido e carregado de emoção. Por fim, no seu estado relaxado, repita este flash, imprimindo-o no seu subconsciente como um selo em cera quente. Alcançar a clareza é o primeiro ato real de criação. É o momento em que você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e se torna uma causa deliberada. A ambiguidade desapareceu, a ordem foi definida. O projeto está completo e entregue. Agora, as forças do universo têm um alvo preciso para o qual convergir. Repita estas palavras de afirmação. A minha mente não é uma névoa, é um laser. Eu não peço em termos gerais, eu defino em termos específicos. O meu comando é claro, o meu destino é certo. Capítulo 6. A vibração do comando. Sentir como se já fosse real. Se a clareza do capítulo anterior foi o projeto, o sentimento é a energia que o edifica. Você pode possuir a planta arquitetônica mais detalhada e perfeita, mas sem eletricidade, nenhuma máquina irá operar. Nenhum tijolo será levantado. O grande segredo, a linha que separa os sonhadores passivos dos arquitetos ativos da realidade, é este. O subconsciente, o executor de todas as ordens, não entende a linguagem das palavras ou dos pensamentos. Ele entende e responde apenas à linguagem universal do sentimento. Você pode repetir a palavra saúde 1000 vezes, mas se o seu corpo vibra na frequência do medo da doença, é essa ordem que está a ser fielmente executada. A ponte da imaginação não é construída com o cimento das ideias, mas com as vigas de aço vivo da emoção corporificada. O conceito central aqui não é simplesmente sentir-se bem. É algo muito mais preciso e poderoso. Trata-se de assumir o sentimento do seu desejo já realizado. Faça a si mesmo esta pergunta crucial. Se o meu objetivo já fosse um fato consumado e estabelecido na minha vida há vários meses, qual seria o meu estado emocional predominante e natural? Não a euforia do momento da vitória, que é fugaz, mas a calma e a serena convicção que se segue. Se você fosse verdadeiramente próspero, não andaria em êxtase constante, mas sim habitaria em um estado de segurança, paz e liberdade.
A sua tarefa é identificar e encarnar esse estado de ser. Não se trata de sentir sobre o seu desejo, o que o mantém à distância, mas sim de sentir a partir do seu desejo, como se olhasse para o mundo através dos olhos da pessoa que já o alcançou. O sentimento não é a recompensa no final do caminho, é o veículo que o percorre. A ciência moderna começa agora a mapear esta verdade antiga. Instituições como o Instituto HeartMath demonstraram que o coração humano gera um campo eletromagnético milhares de vezes mais potente do que o do cérebro. Este campo, que se irradia para além do corpo físico, altera sua forma e frequência de acordo com as nossas emoções. Sentimentos coerentes como a gratidão, o amor e a apreciação criam um campo energético ordenado e poderoso. Emoções incoerentes como o medo, a raiva e a frustração geram um campo caótico e desordenado. A sua vibração não é uma metáfora esotérica, é um fato biofísico mensurável. Ao escolher o seu estado emocional, você está escolhendo a assinatura energética que transmite ao campo quântico a cada segundo. Você não está apenas sentindo, está transmitindo ativamente um sinal criador. O grande erro da maioria das pessoas, e a fonte de imensa frustração, é tentar forçar um sentimento. Elas sentam-se para meditar, cerram os dentes e comandam-se a si mesmas. Senta-se rico, senta-se amado agora. Isto é tão ineficaz como tentar adormecer pela força da vontade. Apenas gera mais tensão e frustração. O sentimento não é uma ação a ser executada, mas uma consequência a ser permitida. Ele é como o perfume que emana de uma flor. Você não pode forçar a perfume a sair, mas pode cultivar a flor até que ela desabroche naturalmente. A sua cena imaginária, clara e específica, é essa flor. A tentativa de forçar a emoção apenas amplifica a sua ausência. Pare de tentar fazer o sentimento. Em vez disso, crie um ambiente imaginário perfeito onde ele possa nascer espontaneamente. O ritual do arquiteto para cultivar este estado é o loop sensorial. Primeiro, regresse ao seu filme de 1 segundo. A sua cena é específica e clara. Segundo, em estado relaxado, entre nessa cena, mas desta vez, mude o foco da visão para a sensação. O que é que o seu eu imaginário está sentindo fisicamente no corpo? É um relaxar dos ombros? É um calor que se expande no peito? É um sorriso que surge sem esforço? Isole a sensação física mais proeminente. A emoção pode ser etérea, mas a sensação corporal é uma âncora tangível. Terceiro, comece a repetir a sua cena imaginária em um loop curto de poucos segundos, mantendo a sua atenção totalmente focada nessa sensação corporal. Cada repetição do loop deve aprofundar e naturalizar a sensação, treinando seu corpo a aceitar este novo estado como familiar. Você está criando uma memória somática de um futuro que já aconteceu. Um pensamento aponta o caminho, mas é o sentimento que percorre a ponte. O ato de assumir o sentimento do desejo cumprido é a oração que é sempre respondida. É a assinatura final na planta do arquiteto, a ordem que coloca as forças universais em movimento. Senti-lo vividamente na sua imaginação é o único pré-requisito para experimentá-lo em sua realidade. Repita estas palavras de afirmação. Eu não persigo sentimentos, eu habito neles. Meu corpo é o altar, o meu sentimento é a oração. Ao senti-lo agora, eu decreto-o como real. Capítulo 7. Desprogramando o não mereço, a limpeza do subconsciente. Imagine que instala o software mais poderoso e avançado num computador infectado por um vírus. O programa pode ser perfeito, mas o código malicioso subjacente irá corrompê-lo, abrandá-lo e, por fim, torná-lo inoperável. No sistema operativo da sua mente, existe frequentemente um vírus antigo e silencioso chamado indignidade. É aquela crença sussurrada de que, no fundo, você não merece a felicidade, a abundância ou a paz que conscientemente procura. Você pode emitir os comandos mais claros e sentir as emoções mais fortes, mas enquanto este programa de autossabotagem estiver ativo, as suas criações nascerão sempre frágeis, prontas a ruir. Hoje, não vamos construir mais alto, vamos desinfetar a funação. Este sentimento de não merecimento não é seu de origem, foi lhe dado. É uma programação instalada, camada por camada desde a sua infância. Por palavras ditas sem pensar, por comparações dolorosas, por fracassos interpretados como uma sentença final sobre o seu valor. Este programa funciona como o termostato da sua mente.
Inconscientemente, você pode tê-lo definido para, digamos, uns modestos 20 graus de sucesso, quando através dos seus esforços a sua vida começa a aquecer para 25 ou 30 graus, o termostato interno dispara um alarme. Ele aciona mecanismos de arrefecimento para o trazer de volta à sua zona de conforto. Uma onda súbita de ansiedade, um erro tolo no trabalho, uma discussão que destrói a harmonia. É o seu subconsciente a tentar protegê-lo, mantendo-o leal a uma antiga identidade de luta. O primeiro passo para a desprogramação é este: reconhecer o programa como um software obsoleto e não como a sua verdadeira identidade. A psicologia moderna dá um nome a este conflito interno: dissonância cognitiva. A mente humana procura desesperadamente a consistência. Se você alberga uma crença raiz profunda, como "eu não sou bom o suficiente", e tenta sobrepô-la a uma nova ordem, como "eu sou um sucesso absoluto", cria-se uma guerra civil na sua psique. É um estado de contradição insuportável. Para resolver esta dissonância, a mente procura o caminho de menor resistência, que é quase sempre o de sabotar a nova crença, mais frágil, e encontrar provas no mundo exterior para validar a antiga e mais forte. "Vês?", sussurra ela, "eu sabia que não ia dar certo." O trabalho do arquiteto não é de lutar contra esta dissonância com mais força, mas de desinstalar elegantemente a crença original que a está causando. Perante este sabotador, o grande erro da maioria é cometer um de dois extremos: a guerra ou a negação. Alguns declaram guerra, tentando esmagar o sentimento de indignidade com afirmações forçadas e uma positividade agressiva, o que só alimenta o conflito. Outros escolhem a negação, ignorando o sentimento, varrendo-o para debaixo do tapete, esperando que seu trabalho de visualização, por si só, seja suficiente para sufocá-lo. Ambas as estratégias estão condenadas ao fracasso. Lutar contra um programa dá energia a ele. Ignorá-lo permite que ele opere nas sombras, sem ser fiscalizado. A abordagem do arquiteto não é de conflito nem de fuga, mas de observação e revisão. É olhar para a crença com o desapego de um programador que analisa uma linha de código antiga para depois, deliberadamente, a reescrevê-la. O ritual para esta reescrita é o Tribunal da Revisão. Primeiro, identifique o réu. Em um estado relaxado, pergunte-se: qual é a crença específica que me faz sentir que não mereço isto? Deixe a resposta emergir sem julgamento. Talvez seja: eu não sou inteligente o suficiente, ou a felicidade é fugaz. Segundo, investigue a origem. Haja como um detetive da sua própria mente. Onde ouviu isto pela primeira vez? Quem o disse? Rastrear a origem da crença prova que ela foi aprendida, e não uma verdade inerente. Terceiro, agradeça ao programa. Diga-lhe: eu reconheço que a tua intenção era me proteger, mas o teu serviço já não é necessário. Você está dispensado. Por fim, como o juiz soberano do seu mundo interior, anule a crença antiga e promulgue uma nova lei. Escolha uma crença que seja gentil e permissiva, como "é seguro para mim prosperar", ou "eu sou inerentemente digno de todo o bem". Sinta o alívio e a verdade desta nova lei a preencher seu corpo. O merecimento não é algo que se conquista, é o seu estado natural. A sua dignidade não é algo que você ganha, é algo que você recorda. Este processo de limpeza não é sobre transformar-se em alguém digno, mas sim remover as camadas de pó que o fizeram esquecer que você sempre o foi. Repita estas palavras de afirmação: a minha dignidade não é negociável. Eu não a ganho, eu a possuo. Liberto agora todas as crenças contrárias a esta verdade. Eu estou livre para receber. Capítulo 8. O Laboratório da Mente, testando seus poderes em pequena escala. A fé é cega, é frágil. A fé que se baseia em provas, essa é inabalável. Um cientista não aceita uma hipótese como verdadeira antes de a testar rigorosamente em condições controladas. A partir de hoje, a sua mente torna-se o seu laboratório privado e o tecido da sua vida, o campo de testes. Vamos agora passar de apenas acreditar neste poder para o conhecer através da experiência direta e pessoal. Não vamos começar por tentar mover montanhas. Vamos começar por comandar a aparição de uma borboleta ou a oferta de uma chávena de café. Bem-vindo ao seu primeiro experimento. As portas do laboratório da mente estão abertas.
É hora de provar a si mesmo quem você realmente é. O objetivo de começar com experiências pequenas e aparentemente triviais é puramente estratégico. Trata-se de contornar o ceticismo do seu próprio guarda mental. Se você tentar comandar a manifestação de 1 milhão de euros, o seu crítico interno, treinado por anos de condicionamento, levanta-se imediatamente e grita: impossível! A resistência criada por esta descrença é uma muralha quase intransponível. No entanto, se a sua ordem for algo neutro e sem grande carga emocional, como ver um círculo amarelo ou encontrar uma pena no chão, o seu crítico interno boceja e dá de ombros. Não há importância. Logo, não há resistência. É o alvo perfeito. O propósito destes testes não é obter o objeto, mas sim obter a prova do princípio. Cada pequeno sucesso é uma demonstração irrefutável para o seu subconsciente de que a ponte entre a sua imaginação e a sua realidade é funcional. Estamos construindo um caso, acumulando provas para o júri da nossa própria mente. A ciência oferece-nos um modelo poderoso que explica por que esta abordagem funciona: o efeito do vencedor. Na biologia, observa-se que um animal que vence uma série de confrontos fáceis sofre alterações neuroquímicas. Os seus níveis de dopamina aumentam, o que reconfigura o seu cérebro para ter mais confiança e ser mais assertivo, tornando-o mais propenso a vencer o próximo confronto, mesmo que seja mais difícil. Estamos aplicando exatamente este princípio no nosso laboratório mental. Cada pequena manifestação bem-sucedida, cada café grátis, cada telefonema inesperado é uma vitória. Ela liberta no seu cérebro os neuroquímicos do sucesso, reconfigurando a sua mente para esperar e aceitar vitórias maiores. Você está usando pequenos triunfos para se transformar biologicamente na pessoa que sabe que pode criar em qualquer escala. O grande erro da maioria das pessoas nesta fase crucial é a impaciência e o desprezo pelos pequenos começos. Elas tentam o exercício uma vez, não encontram a moeda no chão em poucas horas e decretam que todo o princípio é uma farsa. Querem o palácio, não estão interessadas em aprender a assentar o primeiro tijolo. É como entrar num ginásio pela primeira vez, tentar levantar o peso mais pesado, falhar e declarar que o exercício físico não funciona. Elas não compreendem que o café não é sobre o café, é sobre o treino, é sobre o fortalecimento do músculo da fé. Desprezar estas pequenas provas é desprezar o próprio processo de se tornar poderoso. Celebre a pena encontrada no chão com a mesma gratidão que celebraria o seu maior sonho, pois foi exatamente o mesmo poder, a mesma lei que operou em ambos. O ritual do arquiteto para o seu primeiro experimento é um clássico, escolhido pela sua elegância em provar que a sua imaginação subconsciente é a força dominante. O experimento é este. Escolha algo trivial que você não tenha intenção de fazer. Por exemplo, subir e descer uma escada. Durante 3 noites consecutivas, ao entrar naquele estado sonolento, relaxado e receptivo antes de dormir, imagine uma cena curta e vívida de si mesmo a subir e descer uma escada. Sinta o corrimão na mão, o esforço nos músculos, o som dos seus pés nos degraus. Repita esta cena em loop até dormir. Durante o dia, no seu estado de vigília, se pensar no assunto, negue-o conscientemente. Diga a si mesmo: eu não vou subir nenhuma escada. Crie esta contradição deliberada. Depois, solte. Esqueça completamente o experimento. Apenas observe a sua vida. Invariavelmente, dentro de poucos dias, você encontrará-se numa situação inesperada que o obrigará a subir e descer uma escada. Com estas pequenas provas, você começa a sua transição de crente para conhecedor. A sua fé deixa de ser uma esperança e torna-se uma conclusão baseada em dados que você mesmo colheu. A sua mente é o laboratório, a sua vida é o resultado, e você é o cientista que observa a lei em ação. Você é o experimentador e o próprio experimento. Repita estas palavras de afirmação. A minha mente é o meu laboratório, a minha vida é a minha prova. Eu testo, eu observo, eu conheço. O meu poder não é uma teoria, é um fato demonstrado. Capítulo 9. O tempo divino é agora. Acelerando a materialização. Fomos ensinados a ver o tempo como uma estrada reta, uma linha implacável sobre a qual viajamos passivamente.
Mas para o arquiteto da realidade, esta é uma perspectiva limitadora. O tempo não é uma linha, é uma dimensão flexível da consciência. No reino da imaginação, onde a sua ordem é dada e o seu sentimento é assumido, a criação é instantânea. Não existe um intervalo. O atrasado que você experiencia no mundo tridimensional é apenas a medida da sua própria hesitação, a duração da sua jornada interna para aceitar o seu bem como um fato consumado. Acelerar a materialização, portanto, não é sobre apressar o universo, é sobre acelerar a sua própria inabalável convicção. O conceito central é este: a velocidade da manifestação é diretamente proporcional à naturalidade com que você habita no sentimento do desejo cumprido. O chamado tempo divino não é uma data futura marcada num calendário cósmico. É o exato momento em que o seu novo estado de ser se torna normal e natural. Um desejo que a sua mente consciente julga ser grande ou difícil cria mais resistência interna e, por isso, exige mais tempo de gestação para que você o normalize. Um desejo que você aceita facilmente como seu manifesta-se rapidamente. A aceleração é, portanto, um trabalho interno de persistência na assunção. Ao viver imaginativamente no seu objetivo, repetidamente, você remove o choque de novidade e familiariza o seu subconsciente com esta nova realidade até que ela se torne o seu estado padrão. O intervalo de tempo é apenas o tempo que você leva para acreditar na realidade do seu próprio ato criativo. A própria física moderna apoia a ideia de um tempo maleável. A teoria da relatividade de Einstein demonstrou que o tempo não é uma constante universal. Ele dilata-se e contrai-se em relação à velocidade e à gravidade. Se o tempo físico é relativo, por que razão trataríamos o tempo psicológico como absoluto? Pense no seu estado de ser como tendo uma velocidade vibracional. Num estado de dúvida, medo ou espera, o tempo parece arrastar-se. Num estado de alegria, foco, gratidão e certeza, um estado de alta frequência, a sua percepção do tempo contrai-se. É neste estado que a distância entre a causa imaginária e o efeito físico parece encurtar-se. Ao mudar seu estado de ser, você está efetivamente dobrando o tempo psicológico. O maior erro cometido pela maioria e o principal responsável por atrasos frustrantes é o hábito de olhar para o relógio do universo. Imediatamente após realizarem um ato imaginário, as pessoas abrem os olhos e começam a procurar freneticamente por provas no mundo exterior. Já aconteceu? Onde está? Este ato de verificação constante é uma poderosa afirmação de descrença. É um sinal claro que você envia a si mesmo de que não acredita que a sua criação esteja completa. É como um agricultor que planta uma semente e a desenterra a cada hora para verificar se já está germinando. Um processo que garante a sua morte. A aceleração exige que você abandone a mentalidade de espera. A verdadeira fé manifesta-se como uma calma e serena indiferença após a ordem ter sido dada. O ritual do arquiteto para dominar o tempo é a prática do sábado mental. Sábado aqui é usado como uma metáfora para um estado de repouso e fé. Primeiro, execute seu ato imaginário com clareza e sentimento até alcançar a sensação "está feito". Segundo, nesse momento, decrete mentalmente o início do seu sábado. Este é um período de tempo, pode ser uma hora ou um dia inteiro, em que você se proíbe deliberadamente de se preocupar com o como ou quando. Terceiro, durante este sábado, mantenha uma dieta mental rigorosa. Sempre que a sua mente tentar voltar à dúvida ou verificação, você gentilmente, mas com firmeza, a redireciona para o sentimento de gratidão ou para a simples afirmação: está feito. Não lute contra a dúvida, apenas retire-lhe a sua atenção. Ao praticar este estado de repouso confiante, você remove a sua própria resistência do caminho, permitindo que a sua criação se manifeste na via mais rápida possível. Lembre-se, o tempo é uma sombra projetada pela sua própria consciência. Quando você se alinha com o seu desejo, essa sombra encolhe. O poder de acelerar é o poder de persistir na assunção de que não há separação entre você e o seu bem. O momento divino não é um ponto no futuro, é o agora em que você aceita plenamente o seu desejo como uma realidade presente. Repita estas palavras de afirmação. O tempo não me controla, a minha convicção controla o tempo. O meu ponto de poder é o agora. Ao aceitá-lo como feito,
Eu comando seu aparecimento. O tempo divino é este instante. Capítulo 10. Sinais e sincronicidades. A linguagem de confirmação do universo. A mente não treinada chama-lhes coincidências. O cético, com um sorriso de escárnio, chama-lhes biés de confirmação. Mas o arquiteto da realidade, o criador consciente, conhece a sua verdadeira natureza. Não existem acidentes. Quando você emite uma ordem clara do seu estado de desejo cumprido, o tecido da realidade ondula em resposta. As sincronicidades, aquele encontro inesperado, aquela palavra que começa a surgir em todo lado, aquela música que toca no momento exato, não são eventos aleatórios. São os primeiros ecos da sua ordem a regressar a si. São a confirmação de que a sua mensagem foi recebida e que a construção foi iniciada. O universo está a piscar-lhe o olho. Pense nas sincronicidades e nos sinais como a ponte de eventos. São uma série de acontecimentos aparentemente fortuitos, mas intrinsecamente ligados, que o seu subconsciente, em aliança com a inteligência universal, orquestra para o levar do ponto A, o seu ato imaginário, ao ponto B, a sua manifestação física. O propósito destes eventos é duplo. Primeiro e mais importante, eles servem como confirmação. São um recebido e em processamento do universo, desenhados para fortalecer a sua fé enquanto você descansa no seu sábado mental. Segundo, por vezes, eles servem como direção. Um telefonema súbito, um livro que lhe cai aos pés, uma conversa ouvida por acaso, podem ser um convite a uma ação inspirada, o próximo passo lógico na ponte. É crucial, no entanto, não confundir o sinal com o destino. A sincronicidade é o aroma do pão a assar na cozinha, não é ainda o pão quente nas suas mãos. Este conceito, longe de ser uma fantasia moderna, foi profundamente estudado pelo célebre psicólogo Carl Jung, que o batizou de sincronicidade. Ele definiu-o como um princípio de conexão acausal, ou seja, eventos que se conectam não por uma cadeia linear de causa e efeito, mas por um laço de significado. Jung observou que estas coincidências significativas tendiam a ocorrer em grande número durante períodos de intensa transformação psicológica, quando o mundo interior do indivíduo estava sendo ativado. O que nós fazemos, como arquitetos, é precisamente isto: ativamos um novo estado de ser, uma nova identidade. Ao fazê-lo, convidamos o inconsciente coletivo a conspirar a nosso favor, a comunicar conosco, não através da lógica fria, mas desta linguagem rica, simbólica e cheia de significado. No que tange a esta linguagem, sutil, muitas pessoas caem em duas grandes armadilhas. A primeira é a caça aos sinais. Movidos pela dúvida, eles procuram desesperadamente no mundo exterior por uma prova, por qualquer migalha que valide a sua esperança. Este ato, que nasce da ansiedade, apenas afirma sua falta de fé e atrasa o processo. Se você confia que a sua ordem foi recebida, não precisa de uma confirmação a cada 5 minutos. A segunda armadilha é a superinterpretação, que leva à paralisia por análise. Cada número repetido ou cada nuvem com uma forma estranha torna-se um enigma cósmico a decifrar. Um sinal genuíno não traz confusão. Não exige um manual de instruções. Ele aterra na sua consciência com uma clareza inconfundível. Um arrepio de reconhecimento, um sentimento de ahá, que acalma a mente e reforça a sua paz. O ritual do arquiteto para interagir com esta linguagem é o diário de ecos. O objetivo não é caçar, mas sim registrar. Tenha um pequeno caderno. Sempre que uma coincidência notável ocorrer, algo que o faça parar e sentir aquele arrepio de reconhecimento, simplesmente anote-o de forma desapegada, o evento e a data. Mais importante ainda, anote o sentimento que ele lhe provocou. Foi paz? Foi alegria? Foi uma certeza súbita? Resista à vontade de analisar de imediato. Apenas acumule os registros, como um cientista que recolhe dados. Uma vez por semana, leia suas anotações. Ao olhar para trás, com distanciamento, o padrão, a mensagem e a ponte de eventos tornar-se-ão
espantosamente claros. Este diário será a sua prova pessoal e irrefutável de que você está, de fato, em um diálogo constante com a realidade. Com a prática, você deixará de se surpreender com as sincronicidades. Elas se tornarão um novo normal, o estado natural de uma vida vivida em alinhamento com o seu poder criador. Você está em um diálogo constante com o universo, e o universo, que é a sua própria consciência mais profunda, está sempre a responder-lhe. Repita estas palavras de afirmação. O meu mundo fala comigo. Eu não procuro sinais, eu reconheço-os. Cada sincronicidade é uma confirmação do meu poder. Eu estou em diálogo com a realidade. Capítulo 11. O erro fatal. Por que a obsessão bloqueia o fluxo? Existe uma linha perigosamente tênue entre a fé persistente que constrói mundos e a obsessão destrutiva que os implode. Cruzar esta linha é o erro fatal que pode anular as ordens mais perfeitas e os sentimentos mais genuínos. A obsessão, entenda bem, não é a intensidade do seu desejo, é a intensidade do seu medo de não o alcançar. É como segurar um pássaro na mão. Se o segura com um toque gentil, ele permanece. Se o aperta com força por medo que ele fuja, você esmaga-o. A obsessão é esse aperto. É a vibração da carência disfarçada de dedicação. É o ato de tentar construir um futuro de liberdade a partir de uma prisão de ansiedade. A distinção entre persistência e obsessão é a chave. A persistência, a ferramenta do arquiteto, é o ato calmo e disciplinado de regressar ao seu estado de desejo cumprido sempre que a sua mente se desvia para a dúvida. É um ajuste de curso suave, uma lembrança serena. A sua energia é de paz, certeza e um saber silencioso. A obsessão, pelo contrário, é a ferramenta do sabotador. É o ato ansioso de remoer constantemente o desejo, de verificar o progresso, de se preocupar com o como e o quando. A sua energia é de desespero, força e controle. Persistir é habitar no sentimento de eu sou. Obcecar é gritar ao universo ainda não é. A persistência é um estado de repouso confiante. A obsessão é um estado de esforço exaustivo. Uma solidifica sua ordem no subconsciente, a outra cancela-a com a vibração da falta. A neurociência explica de forma brilhante por que a obsessão é um veneno para a criação. A preocupação e a ansiedade ativam seu sistema nervoso simpático, a resposta de luta ou fuga. O seu corpo é inundado por hormônios de estresse como o cortisol, que o preparam para sobreviver a uma ameaça iminente. Este estado biológico grita perigo, escassez e problema. Por outro lado, o estado de assunção calma e confiante, ou sábado mental, ativa o sistema nervoso parasimpático, o modo de repouso e digestão. É neste estado de segurança biológica que a criatividade, a intuição e a receptividade florescem. É impossível estar em modo de sobrevivência e em modo de criação ao mesmo tempo. A obsessão prende-o no primeiro, bloqueando seu acesso ao segundo. O erro fatal da obsessão é alimentado por um mito que a nossa sociedade nos ensinou a venerar. A crença de que mais esforços e mais lutas equivalem a melhores resultados. Fomos condicionados a correr atrás, a provar o nosso valor através da exaustão e da preocupação. A facilidade e a confiança são frequentemente confundidas com preguiça. Por isso, quando aplicamos estes princípios criativos, trazemos conosco inconscientemente essa mentalidade de luta. Acreditamos que se nos preocuparmos mais, se pensarmos mais no problema, estamos sendo mais produtivos. No reino da consciência, o oposto é que é a lei. O esforço é contraprodutivo. A lei universal não é a da força bruta, mas a do mínimo esforço. A obsessão
é a aplicação da lei errada ao território errado. O ritual do arquiteto para se libertar desta armadilha é a entrega consciente. O primeiro passo é a consciência imediata. No momento em que se apanha a remoer, a se preocupar ou a verificar, pare, respire e rotule o sentimento. Isto é obsessão. Isto é o medo a falar. O segundo passo é um gesto simbólico de entrega. Pode ser algo tão simples como abrir as palmas das mãos e virá-las para cima como se estivesse entregando fisicamente o problema a uma inteligência superior. O terceiro passo, em conjunto com o gesto, é usar uma afirmação de confiança, não sobre o desejo, mas sobre o processo. Diga para si mesmo: eu já fiz o meu trabalho na imaginação, o resto não me pertence. Eu confio no processo. Ou, mais simplesmente, está feito, eu solto. Por fim, o passo mais importante: aterre no agora. Mude o seu foco para algo imediato no seu ambiente. Sinta a textura da sua roupa, ouça um som distante, sinta o sabor de um gole de água. Isso quebra o loop obsessivo e treina sua mente para encontrar paz no único momento que existe, o presente. Lembre-se disto, o verdadeiro poder não está em segurar com mais força, mas em ter a confiança para soltar. Depois que o arquiteto entrega a planta final, ele não vai para a obra gritar com os trabalhadores. Ele confia que eles sabem o que fazer. Soltar não é desistir, é o ato supremo de fé. É a sua declaração final ao universo. Eu confio em ti, porque eu confio na ordem que eu dei. Repita estas palavras de afirmação. A minha fé é o meu descanso. Eu ordeno e depois solto. O meu poder não está no aperto, mas na confiança. Ao entregar, eu acelero. Capítulo 12. A dieta mental. Nutrindo a mente com imagens de poder. Nós demonstramos uma enorme preocupação com os alimentos que colocamos no nosso corpo, pois compreendemos que a comida de má qualidade gera doença e fraqueza. No entanto, de forma inconsciente, deixamos as portas da nossa mente escancaradas para um fluxo constante de lixo tóxico. Noticiários que vendem medo, redes sociais que promovem a comparação e conversas que giram em torno da queixa e da vitimização. A sua mente é um jardim fértil e a sua atenção é a água. Aquilo que você escolhe regar, inevitavelmente cresce. A dieta mental não é um exercício de privação, mas sim um ato de escolha deliberada. É a decisão consciente de nutrir as flores da sua intenção e deixar as ervas daninhas da dúvida e do medo morrerem à míngua. Na prática, a dieta mental é um ato de curadoria do seu ambiente sensorial e de pensamento. Ela consiste em duas ações complementares e poderosas. A primeira é o jejum. Trata-se da redução consciente da sua exposição a tudo o que contradiz e enfraquece a sua assunção. Isso significa diminuir o tempo em que vagueia sem rumo pelas redes sociais, desligar o ciclo vicioso das notícias e afastar-se, mesmo que temporariamente, das vozes que insistem em falar de problemas em vez de soluções. A segunda prática é a nutrição. É o ato de alimentar proativamente a sua mente com tudo o que está em harmonia com o seu desejo cumprido. É criar uma lista de músicas que evocam o seu estado de poder. É ler histórias de sucesso. É procurar conversas que o inspirem e o elevem. Você deixa de ser um consumidor passivo da realidade que lhe é imposta e torna-se o curador ativo da realidade que escolheu. A psicologia experimental prova a eficácia deste método através de um fenômeno chamado priming, ou pré-ativação. Estudos demonstram que a exposição a um estímulo influencia nossas reações a estímulos subsequentes, de forma totalmente inconsciente. Por exemplo, pessoas expostas a palavras relacionadas à velhice tendem a caminhar mais devagar logo a seguir, sem se aperceberem da ligação.
A sua dieta mental é uma forma de se pré-ativar deliberadamente para o sucesso. Ao rodear-se de imagens, sons e conversas que refletem a sua nova realidade, você está constantemente a preparar o terreno do seu subconsciente. Você está normalizando o sucesso, a abundância ou o amor, tornando-os familiares para sua mente, que depois trabalha incansavelmente para criar essa congruência no seu mundo físico. A armadilha mais comum e sabotadora nesta prática não é o deslize ocasional, mas sim a reação a esse deslize. É o erro do perfeccionismo. A pessoa decide entrar em uma dieta mental, mas inevitavelmente ouve uma má notícia ou deixa escapar uma queixa. Imediatamente, a culpa ataca. Pronto, estraguei tudo, agora já não vai funcionar. Este pensamento de tudo ou nada é o verdadeiro fracasso. Uma dieta mental é como uma dieta física. Uma fatia de bolo não invalida semanas de alimentação saudável desde que você regresse ao seu plano na refeição seguinte. O segredo não é a perfeição, mas sim a gentil e persistente correção de curso. Reconheça o deslize sem julgamento, como um observador neutro, e simplesmente escolha um alimento mental melhor no momento seguinte. O ritual do arquiteto para implementar esta prática é a criação do seu cardápio de poder. Primeiro, identifique os seus alimentos tóxicos. Faça uma lista honesta das fontes de negatividade na sua vida. São certas pessoas, noticiários ou redes sociais? Segundo, crie um plano de jejum realista. Para cada item da lista, decida uma ação concreta, como silenciar este grupo por uma semana ou ver notícias apenas durante 10 minutos por dia. Terceiro, crie o seu cardápio de poder. Faça uma lista de coisas que o nutrem e o fazem sentir-se como a pessoa que já alcançou seu objetivo. Uma playlist específica? Um filme? Uma caminhada na natureza? Por fim, pratique a substituição imediata. No momento em que se apanhar a consumir um alimento tóxico, consulte seu cardápio e escolha um nutriente. Troque ativamente o veneno pela vitamina. A sua mente é um espaço criativo sagrado. Você é o guardião no portão. Tudo que você permite entrar torna-se o material de construção para o seu futuro. A dieta mental não é uma tarefa, é um ato de profundo autorrespeito e uma demonstração do seu compromisso com o seu papel de arquiteto da realidade. Repita estas palavras de afirmação. A minha mente é um espaço sagrado. Eu sou o guardião do portão. Eu escolho conscientemente os pensamentos que alimento. O meu mundo interior nutre o meu mundo exterior. Capítulo 13. O salto quântico. Quando a imaginação se torna a sua realidade dominante. Pense na água que é aquecida numa panela. Ela absorve energia. A sua temperatura sobe gradualmente. 97, 98, 99 graus. E então, num ponto crítico e súbito, ocorre uma transformação. A água não se torna apenas água mais quente. Ela muda sua própria natureza e estado. Torna-se vapor. O salto quântico é esta transição de fase da sua consciência. É o momento em que, após nutrir consistentemente a sua realidade imaginária, ela atinge seu ponto de ebulição. De repente, a sua visão interna deixa de ser um desejo e torna-se mais real, mais sólida e mais dominante do que o mundo físico que os seus olhos veem. É o ponto de não retorno. Este salto não é um evento externo, ruidoso e espetacular. É uma revolução interna, silenciosa e profunda. A sua principal característica é uma serena e quase divina indiferença. A ânsia, a necessidade e o desejo agudo desaparecem. Não porque você desistiu, mas porque no seu íntimo a caça terminou. Você já possui o que procurava. A sua realidade interna torna-se a dominante e o mundo 3D, com suas aparências, começa a parecer um sonho, uma memória do passado. Você olha para os seus problemas atuais
com o desapego de quem assiste a um filme antigo, sabendo o final. Toda a dúvida é aniquilada, não sendo substituída pela esperança, mas sim por um saber calmo e inabalável. Já não é uma questão de se ou quando, é uma certeza de que está feito. Este é o estado de consciência de onde nascem as chamadas curas milagrosas e as fortunas súbitas. É a sua assunção finalmente solidificada como um fato. A física teórica oferece-nos uma metáfora poderosa para entender isto: o princípio holográfico. Esta teoria sugere que a nossa realidade tridimensional é uma projeção de informação armazenada noutra dimensão. Pense na sua consciência como o projetor de um cinema. O mundo 3D é a tela. O filme que está sendo projetado é o conjunto das suas crenças e assunções dominantes. Para a maioria das pessoas, o filme em exibição foi gravado pelos seus 5 sentidos. O salto quântico é o momento em que você, o operador do projetor, finalmente consegue trocar o rolo de filme. Você retira o filme da realidade como ela é e insere o filme da realidade como eu a imaginei. Uma vez que o novo filme está no lugar, o projetor não tem outra escolha senão projetá-lo na tela do espaço-tempo. O erro fatal nesse estágio avançado da criação é vacilar após ter dado o salto. Depois de atingir este estado de certeza calma, o mundo dos sentidos, como um teste final à sua convicção, irá frequentemente apresentar-lhe uma imagem contraditória. A fatura inesperada chega. A pessoa que você ama diz algo que parece invalidar a sua assunção. Reagir a isto com o medo, a raiva ou o desapontamento do seu antigo eu é o erro que o puxa de volta para a velha realidade. É esquecer que o mundo 3D é um espelho com um ligeiro atraso. É olhar para o reflexo e acreditar que ele é a causa. A sua tarefa, após o salto, é permanecer absolutamente fiel à sua visão interna, aconteça o que acontecer nas sombras do espelho. A sua lealdade é para o invisível. O ritual do arquiteto para navegar neste período crítico é a âncora da realidade dominante. Primeiro, quando estiver no seu estado de desejo cumprido, identifique o sentimento que, normalmente não é euforia, mas sim alívio, paz ou segurança. Dê um nome a este sentimento. Esta é a sua âncora. Segundo, associe este sentimento a um gesto físico simples e discreto, como tocar o polegar no dedo indicador ou pousar a mão sobre o coração. Terceiro, quando o mundo exterior o testar, em vez de reagir, ative a sua âncora. Execute o gesto. Este ato é um comando para o seu sistema nervoso retornar instantaneamente ao estado de calma do seu desejo cumprido. Por fim, juntamente com o gesto, faça uma declaração silenciosa. Isto não importa. Eu sei a verdade. Isto reafirma a dominância da sua realidade interna sobre a ilusão externa. O salto quântico é o momento em que você deixa de ser a pessoa que quer algo e se torna na pessoa que tem aquele algo. É uma mudança de identidade. Você não está mais tentando chegar ao seu destino. Você já chegou e está simplesmente observando, com uma curiosidade calma, a paisagem se reorganizando à sua volta. Repita essas palavras de afirmação. A minha imaginação é a única realidade. O mundo dos sentidos é apenas a sombra. Eu não espero pela mudança. Eu sou a mudança. A minha realidade interna é dominante. Capítulo 14. Mantendo a ponte, a disciplina do arquiteto da realidade. Ganhar a medalha de ouro olímpica é um momento de glória que define uma carreira. Manter-se um campeão, no entanto, é um ato de disciplina diária que define uma vida. O salto quântico foi a sua medalha, a prova irrefutável do seu poder inato. Mas a verdadeira mestria não reside nesse momento único de triunfo, mas sim na prática consistente e deliberada que se segue. A disciplina do arquiteto não é um fardo, mas uma expressão de devoção à sua nova identidade. Não se trata de ter de fazer algo, mas de uma celebração de quem você escolheu ser.
A construção da ponte pode ter sido um milagre. A sua manutenção será a sua obra-prima. Esta disciplina resume-se a uma prática diária de higiene mental e consistência de estado. É a decisão consciente de todas as manhãs, antes de reagir ao mundo, definir proativamente o seu estado de ser. É dedicar os primeiros minutos do seu dia não a consumir os problemas dos outros, mas a recordar e a sentir a realidade da sua própria criação bem-sucedida. Ao longo do dia, é um exercício de vigilância serena. É estar atento aos seus humores e reações, não como um polícia à procura de uma infração, mas como um jardineiro que, com amor, remove uma pequena erva daninha assim que a vê brotar, antes que ela ganhe raízes. E à noite, é a sabedoria de praticar a revisão, o ato de reimaginar qualquer momento do dia em que você não reagiu a partir do seu eu mais elevado, limpando assim o seu passivo emocional e preparando um amanhã mais limpo. A neurociência fornece uma base sólida para esta prática. O princípio da plasticidade cerebral, muitas vezes resumido como neurônios que disparam juntos, ligam-se, explica que cada pensamento e reação fortalece uma via neural. Cada vez que você reage a uma situação com o seu antigo padrão de medo ou dúvida, você está a reforçar a autoestrada neurológica dessa velha identidade. Por outro lado, cada vez que você, através da disciplina, interrompe essa reação e escolhe conscientemente o sentimento do seu desejo cumprido, você está a enfraquecer a via antiga e fortalecer uma nova. A sua prática diária não é, portanto, um exercício místico. É um regime de treino neurológico. Você é um escultor e o seu cérebro é o mármore, sendo moldado diariamente pelas suas escolhas conscientes. O erro mais sedutor e o que faz com que muitos regressem a estados indesejados é a complacência após o sucesso. Depois de uma manifestação significativa, surge a tentação de relaxar. A pessoa pensa: consegui, o sistema funciona, agora posso tirar umas férias da minha mente. E com este pensamento, abandona sua dieta mental, deixa de vigiar seus pensamentos e lentamente a sua consciência é recapturada pela vibração da consciência de massa, com suas crenças de falta e de medo. E então, surpreende-se ao ver velhos problemas a ressurgirem. A sua manifestação não foi a linha de chegada, mas a qualificação para um novo nível de jogo que exige um novo nível de si mesmo. A disciplina não é para alcançar o seu desejo, mas para permanecer digno dele. O ritual do arquiteto para manter a ponte é a prática dos 3 pontos de ancoragem diários. O primeiro é o ponto de partida, pela manhã. Antes de qualquer coisa, dedique 5 minutos a sentir novamente o estado do seu desejo cumprido. Não para pedir de novo, mas para se lembrar de quem você é agora. O segundo é o ponto de controle, a meio do dia. Faça uma pausa de 1 minuto, feche os olhos e pergunte-se: como se sentiria o meu eu ideal neste exato momento? Calibre-se para essa frequência. O terceiro é o ponto de conclusão, à noite. Antes de dormir, em vez de se preocupar, pratique a revisão. Pegue em qualquer momento do dia que o tenha perturbado e reescreva na sua imaginação, vendo o desenrolar da forma como você gostaria. Adormeça nesse sentimento de satisfação. Muitos acreditam que disciplina é o oposto da liberdade. Na verdade, a disciplina é a estrutura que garante a liberdade. É a disciplina de um piloto que lhe permite a liberdade dos céus. A sua disciplina mental diária é a estrutura que lhe garante a liberdade de criar a vida por desenho e não por defeito. Repita estas palavras de afirmação. A minha disciplina é a minha liberdade. Eu não visito o meu estado ideal, eu vivo nele. Cada dia é uma oportunidade para praticar quem eu sou. A minha mestria é uma prática diária. Capítulo 15. A ordem final. Viver permanentemente do outro lado da ponte. Toda a ponte serve um único propósito: levá-lo de uma margem à outra. Mas nenhuma ponte se destina a ser uma morada permanente. Chega um momento em que a travessia termina. Você não olha mais para o seu destino com anseio, você olha a partir dele
e a margem antiga torna-se uma memória distante. Este capítulo não é sobre como atravessar a ponte da imaginação, é sobre como a demolir com gratidão. A sua utilidade terminou, porque você não está mais a visitar a sua nova realidade. Você mudou-se para lá. A ordem final não é um pedido ao universo, é uma declaração de residência permanente na sua própria consciência. Viver permanentemente do outro lado da ponte significa que a separação entre o eu que deseja e o eu que tem foi completamente dissolvida. Os rituais, as técnicas e os exercícios que aprendeu foram o barco que o trouxe até esta nova terra. Agora você desembarca de vez. Você para de fazer os exercícios para se sentir de uma certa maneira. E simplesmente é essa maneira, sem esforço. Os seus pensamentos espontâneos, as suas reações instintivas e as suas conversas internas já não são sobre como alcançar o seu objetivo. São os pensamentos da pessoa que vive esse objetivo como um fato banal e natural da sua vida. Você já não pensa no seu desejo, você pensa a partir dele. O seu centro de gravidade mudou-se permanentemente para o seu estado ideal. Os grandes místicos de todas as épocas falaram deste estado final de união. Eles compreenderam que o poder criador do universo, muitas vezes chamado de Deus, pode ser resumido na mais simples e poderosa das declarações: Eu sou. A sua própria consciência, o seu sentimento de existência, é a única realidade. Tudo que você anexa a essa declaração torna-se a sua lei. Ao longo desta jornada, você praticou anexar novos estados a esse poder. Agora, a fusão torna-se permanente. Você deixa de ser uma pessoa que procura a paz e torna-se Eu sou paz. Você funde a sua identidade com a qualidade do estado desejado. Não há mais separação. O seu Eu sou e o seu desejo são uma só e a mesma coisa. Esta é a aceitação final do seu poder como uma extensão da própria força criadora do universo. O último e o mais sutil erro, a armadilha final para o mestre, é continuar a olhar para trás. É a tentação de contar a história da sua transformação. Lembra-te de quando eu era limitado? Foi tão difícil, mas eu superei. Cada vez que você conta a história da sua antiga limitação, mesmo que seja para celebrar a superação, você dá-lhe vida na sua consciência. Para viver permanentemente na nova terra, você deve permitir que o seu antigo eu desapareça, desenvolvendo uma espécie de amnésia seletiva. Você não luta contra a memória, simplesmente deixa de alimentá-la com a sua atenção. A sua história já não é sobre como você atravessou o deserto. A sua história começa agora e para sempre na Terra Prometida. O ritual final do arquiteto é, paradoxalmente, o ritual de não ter ritual. O primeiro passo é a queima simbólica da ponte. Num estado de meditação, visualize todas as técnicas que aprendeu. Veja-as como o barco que o serviu tão bem. Com um sentimento de profunda gratidão, veja-o afastar-se ou se dissolver. Você já não precisa dele, porque você já chegou. O segundo passo é a sua nova prática diária, a gratidão espontânea. Não uma gratidão por algo, mas um estado de ser grato, um contentamento que transborda de si por simplesmente ser quem você agora é. Por último, a sua nova disciplina é a resposta natural. Você já não se esforça para reagir como seu eu ideal. Você simplesmente reage assim, porque a maestria tornou-se tão entranhada que agora é espontânea, invisível, automática. A sua jornada através destas páginas chega ao fim, mas a sua jornada como criador consciente está apenas começando. Você é o arquiteto, o construtor e o residente da sua realidade. O poder nunca esteve fora, esteve sempre a esperar dentro de você, na sua própria e maravilhosa imaginação humana. A procura terminou. Bem-vindo a casa. Repita estas palavras de afirmação. Eu não sou um corpo com uma alma. Eu sou a consciência criadora se expressando.
O meu mundo é a minha obra. A minha imaginação é a lei. Eu sou.